Tudo muda o tempo todo no mundo, já dizia aquela canção do Lulu Santos, mas as coisas estão mudando rápido demais. As transformações são vertiginosas e, inclusive, é de comportamentos e a maneira como a sociedade vem cada vez mais incorporando novos valores. Este é o tema, e essa consideração tem a ver com o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar daquele assunto predileto brasileiro, né? Sexo. Vamos falar de sexo e com autoridade, com uma especialista. Só que o que interessa aqui é compartilhar a constatação de certas transformações, de maneira que às vezes a pessoa não se sinta que ela é um marciano, que ela experimenta situações que só acontecem com ela. E quanto mais compartilhar essas informações, mais a gente permite que essas pessoas rompam o seu eventual isolamento, se identifiquem e entendem que, como diz, certas coisas não acontecem apenas com ela. Para isso, nós vamos convidamos a sexóloga, a ginecologista e sexóloga Denise Galveias, que já dá um plantãozinho aqui na tribuna, às terças-feiras, no Tribuna Notícias, para estender um pouco mais essa percepção da sexualidade agora no século XXI. A gente vai conversar com Denise Galveias. Denise, as estatísticas de consultório, por exemplo, pais preocupados com a identidade sexual do filho, tem sido constante? Tem sido constante. Tem. Tem sido constante, isso tem mudado. E como é que o que tem mudado? Tem mudado a reação dos pais? Tem mudado a identidade sexual dos jovens? O que tem acontecido, Denise? Eu não diria nem que tem mudado a identidade sexual, não, Eustáquio. Eu acho assim que na identidade sexual propriamente dita, tudo permanece como era. É só que eles estão experimentando mais, os adolescentes. Tem um grupo de adolescentes que só tem experiências heterossexuais mesmo. Tem outros adolescentes que já se definem como homossexuais também desde muito cedo e nem têm interesse em fazer uma experiência com pessoas de sexo oposto. Mas hoje a gente tem assim um grupo significativo de adolescentes que tem se permitido experimentar a bissexualidade, assim, ter experiência com adolescentes do mesmo sexo e também com adolescentes de sexo oposto. Isso tem mudado realmente, assim. E em experimentando, temos resultados, o que acontece? Quando experimenta, fica do lado de lá ou volta para o lado de cá? Alguns experimentam, matam a curiosidade e voltam para uma conduta heterossexual. Outros continuam bissexuais, continuam assim por muitos anos fazendo essas transições, porque existem pessoas que são, para o resto de suas vidas, bissexuais, que têm casamentos com homens, casamentos com mulheres, e ficam assim até partir dessa para outra. Essa definição está clara, então, Denise? A bissexualidade? A pessoa tanto transar com homem quanto com mulher? Se realizar plenamente nisso. Eu tenho um amigo que ele é a personificação da bissexualidade. Ele já casou-se 2 vezes com homens, 2 vezes com mulheres, com filhos, entremeando esses relacionamentos. E ele diz assim, Denise, eu chego num ambiente e naquele ambiente pessoas me agradam. Essas pessoas podem ser do sexo feminino ou masculino. Outras pessoas, masculinos ou femininos, não me interessam. Então, as pessoas têm usado muito essa coisa, eu me apaixono por personalidades, eu me apaixono por pessoa e não por gênero. Então, isso está tendo uma mudança, assim, nesse paradigma. O jovem, às vezes, acontece então o caso do jovem querer experimentar a homossexualidade. Acontece e os pais ficam desesperados, claro, ou não? Os pais ficam desesperados quando tem lá um bilhetinho na mochila da menina, ou encontram alguma coisa do menino na internet, uma comunicação com outro menino, ou mesmo que o menino esteja vendo alguma coisa erótica relacionada a pessoas do mesmo sexo, incomoda, os pais choram, né? Muitas vezes ficam bem sem saber como proceder. Agora, uma coisa é certa, né, Denise? A identidade sexual não é uma escolha, né? Ninguém escolhe. Não, a condição sexual não é uma escolha. Essas experimentações acabam sendo opcionais, sim, porque às vezes a pessoa tem uma experiência boa heterossexual, adolescente, já em outros tempos já estaria definido como heterossexual e circunstancialmente se envolve em algumas experiências com pessoas do mesmo sexo. Aí sim acaba sendo uma escolha por experimentar.
não como uma condição definida. A homossexualidade, por exemplo, é uma condição. Mas essas experimentações não definem ainda essa condição. São ainda uma pré-definição. Existe uma faixa etária em que essa identidade se cristaliza? Não. Uma faixa etária? Não, assim, definitivamente não. Não, né? Até o final da adolescência, as pessoas têm uma boa ideia. Né? Nesse caso, você está considerando que... Está se falando que a adolescência hoje vai até os mais de 25 anos? Eles estão esticando porque o amadurecimento, o sair da casa dos pais, o casar-se... Acabar com a mordomia... Está cada vez mais adiado, né? Então, realmente... Denise, existe uma gradação entre o ser ou a pessoa, como, né? A pessoa é mais amplo, né, do que um gênero, né, do que uma definição de gênero. Existe uma gradação entre a pessoa totalmente homossexual e a pessoa, no outro extremo, totalmente heterossexual? Existe sim, assim, na prática a gente vê isso assim, com muita clareza e os estudos também mostram, muitos estudiosos descrevem essas gradações, né? Então existem aquelas pessoas que a gente considera como exclusivamente heterossexuais, outras exclusivamente homossexuais. Esse do exemplo do meu amigo que eu dei, né, que está bem central ali na bissexualidade, está bem dividido. E a gente tem entre isso, né, os preferencialmente hétero, mas que não rejeitam completamente o mesmo sexo, ou os preferencialmente homo, mas que conseguem, por exemplo, se casar com uma mulher, por exemplo, um homem preferencialmente homo que consegue se casar e manter alguma vida clandestina, né? Uma sexualidade clandestina. Alguma regularidade com a própria mulher, com a própria esposa. Não uma regularidade tão grande assim, porque não é a preferência dele, mas muitos optam por isso e até às vezes abrem mão. Às vezes tem uma vida clandestina escondida, né? Que é clandestina e escondido mesmo. E outras vezes eles têm, então, eles abrem mão da sexualidade, renunciam a essa parte de vivenciar a homossexualidade e ficam ali naquele casamento. Isso também acontece. Mas será que é uma sublimação no sentido de que eles se realizam, então, por exemplo, por outros afetos, né? Digamos, por uma carga afetiva que envolve a estrutura familiar, filhos, a esposa, e sublima a sexualidade, então? Sim, ele coloca na balança e vê o que é mais interessante para ele. Ser feliz ali naquele contexto, e dali ele está agradando a família, ele também tem os ganhos dele, que é o contato com os filhos, ele também se sente, enfim, dependendo das características dele, ele se sente melhor, mais aceito e, de repente, para ele isso é mais valoroso do que o exercício da homossexualidade. Mas nem todo homossexual consegue isso. Tem homossexual que rejeita completamente a menor possibilidade de ter contato com uma pessoa do sexo oposto. Para esses, você não pode... Esse não vai poder fazer um plano de casamento, né? Se ele é exclusivamente homossexual, vai ficar muito difícil para ele, perando o impossível, que ele assuma algum tipo de compromisso com uma pessoa de sexo oposto. Então, existe casos da pessoa ser homossexual, entrar numa relação, num casamento e renunciar à sua vida homoafetiva? Existe. Muita gente, inclusive, se apoia, né, em religiões, né, em determinadas quando o Papa anterior, quando foi editar um novo catecismo, houve uma colocação papal que gerou muita controvérsia, porque falava que a igreja aceitava o homossexual por um sentimento cristão, mas não aceitava o homossexualismo. Então está dentro dessa linha aí, né? Tá, ele aceita que exista uma condição, né? Não aceita que ela seja exercida. Mas não aceita que seja colocada em prática, né? A relação homossexual, a relação sexual ou afetivo-sexual ou homossexual, né? Existe prevalência de gênero hoje na homossexualidade? Tem mais gay masculino e gay feminino? Existe algum tipo de... Não tem nem dados estudo sobre isso, estatísticos, né? É difícil. Tem dos dois gêneros, tem bastante gente que hoje assume, né, a sua condição.
Nesse aspecto foi libertador, né? Essas mudanças culturais Sim. e sociais dos últimos Que anos, os né? homossexuais ficavam muito infelizes, né? Em guetos também, né? Em guetos. Circunscrita a guetos. E o importante é que, na verdade, assim, a gente é reducionista isso, né? O gay, né? Na verdade, é uma pessoa com 1000 outras facetas. E é só identificada pela... E ela é identificada, estereotipada, né? Como o gay, a lésbica. Isso é um detalhe. Tem até uma música do Caetano que fala alguma coisa assim, aquela Tieta, né? Que a coisa não evolui enquanto todo mundo quiser saber com quem você se deita. Porque isso é um detalhe pessoal, particular, íntimo. E a pessoa é muito mais do que a sua sexualidade, é muito mais do que com quem ela se deita, com quem ela tem prazer, né? Porque às vezes também tem um comportamento marginal que parece corresponder à expectativa da sociedade, né? A sociedade marginaliza, ou marginalizava, não se pode mais falar disso. Hoje até é mais do que politicamente incorreto discriminar uma pessoa por sexo, né? Hoje é. Hoje é. Mas houve época que o gay era marginalizado. Muito marginalizado. E parecia que ele incorporava aquele papel marginal, né? E até é engraçado, porque tinha o homossexual estereótipo mesmo, aquele que tinha todos os sinais, né, de ser afeminado, vamos dizer assim, que era o que a gente conhecia há umas décadas atrás como homossexual, masculino no caso, não é? Muitos outros tinham desejo homossexual reprimido, desviavam de outra maneira, ou se casavam e tinham relações sexuais escondidas, ou iam participar de alguma igreja para tentar refrear os seus impulsos, enfim. Então, a gente condicionou a ver o homossexual dentro desse estereótipo que a gente conheceu há décadas atrás. E não, os trejeitos, o afeminamento. Isso. E hoje não, né, Eustáquio? Assim, hoje a gente tem, as pessoas não têm essa estrela na testa. Você está convivendo com as pessoas que elas têm um padrão normal de comportamento, de se vestir, normal, que eu digo, eu detesto a palavra normal e estou usando, mas usual para o masculino e feminino, né? Elas têm o modo usual de se vestirem de acordo com as outras pessoas, né? E do mundo hétero. E a gente nem sequer identifica essas pessoas como pertencentes a um grupo, outro grupo, enfim. A gente também não deve separar as pessoas por grupo conforme a sua preferência sexual ou a sua condição sexual, né? Então, hoje está mais miscigenado, está mais naturalizado, né? A questão é a seguinte, se passar de 51% vira normal, hein? Não é? Normalidade é uma questão de estatística, é o comportamento prevalecente. Eu tenho muito medo desse termo, sabe? Normal. Eu prefiro sempre, às vezes, as pessoas, isso é normal? Eu falo assim, bom, isso é comum, vamos substituir. Normal é pesado, né? É um comportamento prevalecente de uma maioria, né? Bem, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu convido você, meu querido telespectador e telespectadora, a estar conosco amanhã na continuidade desta conversa sobre sexualidade com a sexóloga e ginecologista Denise Galveias. Até lá, então.